Fala galera, beleza? Moisés aqui para nossa primeira aula, pessoal, dessa nova revista que a gente vai estudar. A gente já vai estudar, pessoal, a carta de Efésios. Então é o seguinte, pessoal, nessa primeira aula aqui, antes de eu começar a passar o conteúdo, eu quero dar um recado bem rápido para vocês. É o seguinte, pessoal, nós aqui do curso de SAD, nós liberamos para vocês aí nesse período que a gente está passando, né? Eu resolvi liberar lá mais de 5 aulas de hebraico bíblico e cultura judaica. É o seguinte, o primeiro link aqui então, pessoal, que eu vou deixar para vocês, ali vocês vão fazer o cadastrinho de vocês bem rápido e vocês vão receber o link para vocês se cadastrarem e receber essas aulas gratuitas. Então o que eu preparei lá para vocês? Só lá, pessoal, tem uma aula de 40 minutos, onde eu falo dos símbolos judaicos. Então lá vai ter uma aula bem específica mesmo para vocês aprenderem sobre esse assunto. Lá vocês vão aprender sobre a menorá, sobre o kippá, lá a gente falou também sobre a mezuzá, lá eu falei sobre o talit, que muitas pessoas não sabem o que é o talit, lá eu falei um pouquinho também. Falei também, pessoal, do famoso filactério, né, ou tefilim. Enfim, pessoal, eu preparei então essas 5 aulas para vocês, totalmente gratuita. Vocês vão acessar lá na área de membro mesmo, a minha área de membros, né? Pode ser que tenha ainda alguns alunos. Quem já for aluno não precisa se cadastrar, mas se você ainda não é aluno do curso de SAD e quer ter essas aulas gratuitas, o primeiro link aqui na descrição então, fechou? Passei esse recado aqui bem rápido porque muitas pessoas não ficam até o final do vídeo. Então vamos lá, pessoal, essa aula aqui, algumas vezes eu vou estar olhando aqui no meu computador, né? Eu tô com ele aqui, a aula está preparada aqui também e a gente vai fazer aqui um pouco no slide e um pouco eu falando aqui com vocês, beleza? Vamos lá então, pessoal, vamos começar essa aula. Eu vou tentar descer às vezes a tela, né? Como eu estou mostrando aqui para vocês agora. Algumas vezes eu vou descer a tela para que vocês consigam copiar. E se você já é aluno da nossa biblioteca, fique tranquilo, porque lá vocês vão ter todo esse material aqui completo, com alguns comentários que adicionamos à lição, onde vocês vão poder baixar ali, sem ter a cara minha ali, apenas o material. Primeira observação que eu faço aqui, pessoal, o material ele está muito rico. Essa primeira aula aqui eu poderia até chamar de um panorama geral, né? Um panorama do livro de Efésios. Esse material ele está bem rico, ele está bem completo, então algumas informações eu vou apenas comentar com vocês e outras eu acabei adicionando aqui. Fechou? Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui então. Então aqui a gente vai falar nesse primeiro tópico sobre a autoria e a data. Vamos lá. Então começando aqui, o tópico 1 vai falar um pouquinho sobre a autoria do livro de Efésios. Então a autoria é atribuída justamente ao apóstolo Paulo. Aqui eu coloquei alguns versículos a mais para enriquecer ainda mais aí e fortalecer isso que a gente vai conversar aqui agora. Então vamos lá, a autoria da carta de Efésios é de Paulo, conforme os trechos a seguir. Esses 2 versículos aqui, ó. Primeiro então está lá em Efésios capítulo 1, versículo 1, e fala assim, ó, Paulo, ó, já está falando que é Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então no primeiro versículo ele já fala que é ele, Paulo, que está mandando essa carta para quem? Para os fiéis, para a igreja que está em Éfeso, beleza? Depois a gente tem aqui Efésios capítulo 3 e versículo 1. E por esta causa, por esta causa, aquele que está escrevendo, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então vamos lá, aqui a gente já nota a primeira característica aqui que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, quem escreveu a carta aos irmãos de Éfeso foi o apóstolo Paulo. Segunda característica, essa carta ela é escrita justamente para quem? Para os gentios. Olha que ele fala aqui, ó, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vocês. Quem? Os gentios. Por isso que o apóstolo Paulo ele é conhecido na Bíblia como o apóstolo dos gentios, porque a maioria das cartas que ele vai escrever, ele vai destinar para os gentios. Lembrando, pessoal, quem são os gentios? São todos aqueles que não são judeus. Pessoas que estão fora da promessa abraâmica, que estão fora da promessa que Deus fez lá atrás, essas nações que estão para fora, que não são judeus, são os gentios. Beleza? A gente vai estudar um pouquinho mais isso nos próximos tópicos aqui. Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui, ó. Então Paulo, ele era chamado de Saulo.
conforme enfatizado em Atos 13. E é importante destacar que Saulo não teve o seu nome alterado, como muitos dizem. Primeira observação, Paulo, o pessoal sempre gosta de falar isso, né? Quando Deus vem na vida das pessoas, ele muda o nome. Pessoal, algumas vezes isso é verdade, porém, em alguns casos não. Então, um exemplo, Jacó. As pessoas falam, eu já vi, né? Os pregadores, que me perdoem, né? Os pregadores gostam de falar isso, eles são apaixonados em falar que Deus, ele mudou o nome de Jacó. Pessoal, Deus não muda o nome de Jacó. Deus, ele acrescenta o nome de Israel à pessoa de Jacó. Se Deus tivesse mudado o nome de Jacó, jamais ali na Bíblia, nos próximos versículos, ele falaria assim: eu sou o Deus de Isaac, Abraão e de Jacó. Se Deus tivesse mudado o nome, a gente não teria essa expressão na Bíblia. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Algumas vezes a Bíblia fala: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Israel. E outras vai usar Jacó. Quer dizer que Deus não muda o nome de Jacó. Deus, ele apenas acrescenta um nome a Jacó. Paulo é a mesma coisa. Paulo não teve o nome transformado. Os pregadores falam, né? Ele era Saulo, agora ele é Paulo. O nome dele fazia referência a um rei, e agora Paulo significa pequeno, porque Deus faz o homem pequeno. Pessoal, é até bonita a aplicação, né? Mas biblicamente falando, não é isso que acontece. O que acontece é que Saulo, o nome de Paulo, vem de Saul, que é o primeiro rei que teve em Israel, e depois, né, isso não foi no nome hebraico. Já no nome grego dele, aí tem essa tradução aqui como Paulo. Então é exatamente isso, não é porque Deus mudou o nome nem nada semelhante, beleza? Então aqui eu coloquei até um exemplo, Saulo era o nome em hebraico, tá aqui, Já Paulo era o seu nome romano, como se fosse Juan na língua espanhol, João no português. Então, não alteração no nome, apenas uma tradução, ou podemos falar também como uma transliteração, beleza? Num idioma era um nome, no outro idioma era outro nome. Vamos lá, pessoal, tópico 2 aqui para a gente avançar nessa lição. A assinatura apostólica. Eu vou ler aqui com vocês aqui, que está bem informativo e vai abrir muito a cabeça de vocês aí para esse segundo tópico. Há muitas especulações para o motivo de Saulo sempre se apresentar por esse nome, né, como Paulo. Ao invés de ele se apresentar então como Saulo, que era o seu nome hebraico, Paulo se apresentava literalmente como Paulo, que era o seu nome romano, ou seu nome gentílico, que sei que eu posso dizer. Então vamos lá. A principal então, pessoal, por que ele se apresentava como Paulo e não como Saulo? A principal interpretação disso é que ele se apresentava como Paulo para aproximar os seus ouvintes, que a maioria desses ouvintes eram gentios. E o nome gentil romano poderia diminuir as barreiras entre eles para eles receberem a mensagem. Então o que acontece? A gente sabe que Paulo ele pregava para os gentios. E uma forma, pessoal, de diminuir, né, eu nem gosto de usar essa palavra, diminuir esse atrito entre eles, o que Paulo fazia? Quando ele ia pregar para aqueles lá que eram não judeus, né, os gentios, ele se apresentava como Paulo. Por quê, pessoal? Se ele falasse que ele era Saulo, um nome hebraico, isso poderia causar um certo desconforto ou uma certa resistência dos gentios em ouvir Paulo. Então, um dos motivos que Paulo se apresentava como Paulo e não Saulo, não é por causa da mudança do nome nem nada disso. É para que houvesse uma diminuição da resistência da parte deles em ouvir a palavra de Paulo. E Paulo, por diversas vezes, ele fala sobre isso, que ele se fazia de fraco para ganhar os fracos, ele se fazia de tudo para ganhar a todos. Então Paulo ele já fazia isso. Aqui eu coloquei até uma técnica, né, pessoal? Isso aqui foi ser algo inventado bem lá na frente. Nós que já estudamos um pouco de marketing, né? Existe uma coisa, pessoal, chamada rapport. O que é a técnica de rapport? Paulo já fazia isso há muito tempo. Enquanto as pessoas estão começando agora a conhecer o rapport, né? Tem pesquisas que falam sobre o rapport, Paulo já fazia o rapport. O que é o rapport, pessoal? É você falar no mesmo linguajar da pessoa que está te ouvindo. Então, um exemplo, você vai numa loja de skate lá, né? Tudo skatista, tudo surfista. Aí você começa a falar como se fosse um surfista com o pessoal. Isso são técnicas de rapport. E Paulo fazia muito bem essas técnicas. Olha o que ele fala aqui no versículo, fiz-me de fraco para os fracos e para ganhar os fracos. E depois ele fala assim, fiz-me de tudo para ganhar a todos. O
que Paulo estava falando? Se eu tivesse que me fazer de louco para ganhar os loucos, eu faria. Se eu tivesse que me fazer de intelectual para ganhar os intelectuais, eu também o faria. Paulo se fez de tudo para ganhar a todos. Assim deve ser, pessoal, o evangelho proclamado. Assim deve ser o evangelho que alcança as pessoas. Então, às vezes, você quer estar num patamar tão grande no linguajar que você não consegue abranger e alcançar todos. Então, aquela pessoa que está pregando a palavra, ele tem que ser sapiente, ele tem que ser inteligente e conseguir identificar isso. Ele fala as coisas mais simples para as pessoas mais simples, e quando ele estiver ali, né, recheado de pessoas ali, né, intelectuais, aí ele pode usar aí os vários linguajares. Eu já fui em igreja, pessoal, que o pregador ele falava tão chique, com tanta palavra assim no dicionário. Eu com 2 graduações eu não conseguia entender o que o cara estava falando. Então, assim, isso é uma coisa que o próprio Paulo ele não fazia. Ele falava simples para as pessoas simples, e quando ele tinha que falar perante o sinédrio, quando ele tinha que falar perante a sinagoga, aos mestres, os magistrados, aí ele falava com linguajar mais culto. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Vocês precisam polir aquilo que vocês falam. Vocês precisam pensar assim: eu estou entendendo o que está sendo falado, mas e a outra pessoa que está me ouvindo? Será que ela está recebendo a mensagem do evangelho que está sendo anunciado? Então, se você é um pregador principalmente, né? Pregador ama, meu Deus do céu, falar palavras bonitas, inaccessíveis, o cosmo da cosmologia. Pessoal, para! O evangelho, ele é simples. O evangelho ele tem que ser manifesto pelo poder de Deus. Paulo fala que enquanto ele foi pregar em um certo local, o evangelho foi visto não por palavras, mas por demonstração de poder de Deus. Então o evangelho ele deve ser levado dessa forma: palavra simples, carregada de uma unção poderosa, que é o poder de Deus. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui o tópico 3. Vamos lá, pessoal, aqui vai falar um pouquinho então, ó, uma epístola da prisão. Aqui eu peguei alguns dados históricos aqui e eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui então, ó. Paulo passou por Éfeso na sua segunda viagem missionária. Então ele foi a primeira viagem missionária, na segunda viagem missionária ele passa por Éfeso. E depois, pessoal, de 2 anos, ele volta para a cidade de Éfeso. Então vamos lá, na segunda viagem ele vai para Éfeso, depois ele volta a fazer as outras viagens, e depois de 2 anos, aí ele volta novamente para a cidade de Éfeso. Vamos lá, pessoal. E nesse período que ele volta, aí ele fica 3 anos por lá. Durante esses 3 anos de Paulo na cidade de Éfeso, o que ele fez, pessoal? Ele fundou praticamente as 7 igrejas que tinha na Ásia, e principalmente a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, quando ele funda ali durante esses 3 anos que ele está ali habitando, ele coloca um pastor ali. Esse pastor é chamado de Timóteo, né? Que vocês já conhecem as cartas de Timóteo. Vamos lá, pessoal, uma outra curiosidade que eu coloquei aqui, que é bem legal vocês levarem também em sala de aula. Éfeso foi a cidade que ele ficou mais tempo ali no local. Então Paulo ele ia fazer as suas viagens missionárias e ir embora. Ia fazer as viagens e ir embora. Porém, em Éfeso ele fica ali aproximadamente 3 anos. Foi o local que ele mais ficou ali, como posso falar, morando, e foi na igreja, e foi no local ali em Éfeso. Depois que a igreja foi fundada, o apóstolo Paulo ele vai para Roma, e é ali em Roma que ele acaba sendo preso. E quando ele fica preso ali em Roma, que surge então a carta aos irmãos de Éfeso. Beleza? Vamos lá, vamos avançar aqui um pouco. Aqui no próximo tópico aqui, na verdade é o mesmo tópico, né? Eu acabei colocando algumas coisas da CPAD mesmo, então vocês leem aí em sala de aula também. Esse comentário está na CPAD aí também, na revistinha de vocês. Vamos lá, pessoal, em relação à data. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho das datas. Dentro da revistinha da CPAD também tem algumas datas, e eu acrescentei para vocês aqui no material outras datas complementares para enriquecer aí a aula de vocês. Então vamos lá, pessoal, datas aqui, tópico 1.4. Então no ano 52 depois de Cristo, a gente tem o primeiro acontecimento aqui, ó. Paulo ele viaja através da igreja de Éfeso, no fim da sua segunda viagem missionária, e o Paulo vem para Éfeso, e ele é mentorado ali por Áquila e Priscila. Isso aqui é um tema de um outro vídeo, mas é exatamente nessa data aqui. Então nesse tópico, pessoal, eu peguei as datas principais e coloquei aqui para vocês como um panorâmico aqui, para vocês levarem em sala de aula. Depois do ano 54 depois de Cristo,
Aí Paulo ele retorna para Éfeso durante a sua terceira viagem missionária e Paulo ensina na sinagoga de Éfeso. Pessoal, eu não vou ler toda a cronologia aqui, que tem muita coisa, mas é legal que vocês levem essa cronologia aqui e estudem um pouco ela em sala de aula. Fechou? Vamos lá, pessoal, tópico de número 2. Essa lição aqui, pessoal, tem muita informação, é uma lição que você tem que pegar, você tem que ler ela. Tudo que eu estou falando aqui eu estou passando para vocês lerem aí depois e ficar um pouco mais fresco na cabeça, porque vocês já ouviram e vocês depois vão ler também esse material. Para você que já é aluno nosso na biblioteca, vocês têm esse material, baixa lá no PDF, põe no celularzão lá e lê a noite inteira, porque vocês vão aprender muito sobre esse conteúdo e poder levar aí na escola bíblica de vocês. Claro que no tempo de hoje, né, enquanto eu gravo, não está tendo EBD em algumas igrejas, mas você que está tendo aí, né, mesmo que seja online, é legal que você faça isso. Fechou? Vamos lá, pessoal, vamos descer aqui então. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho da cidade de Éfeso. Galera, só esse tópico aqui a gente poderia falar mesmo, né? Seria um outro vídeo só para falar sobre a cidade de Éfeso. Então vamos lá, algumas características aqui, ó. Ela foi fundada no ano 1050 a.C., ó, e ela tornou-se um centro político, comercial, religioso, lá da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Então a gente sabe que a cidade de Éfeso, ela existe ainda. Algumas pessoas falam, não, mas aí foi lá nos tempos bíblicos. Não, pessoal, a Turquia é praticamente a cidade de Éfeso ali. Alguns comentários aqui, ó. Então ela era uma cidade litorânea, isso é, tinha muitas praias ali, cuja o porto desaguava o mar Egeu. Então assim, lá em Éfeso tinha muitas praias, tinha muita, como posso falar, é um lugar que tinha bastante rio, tinha bastante praia, tudo que envolve isso tinha lá na cidade de Éfeso. E um desses rios, vários desses rios, a água descia e ia lá para Israel. E exatamente ali, pessoal, no mar Egeu. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma foto do mar Egeu para ficar um pouquinho mais claro. E aqui tem algumas características bem legais da cidade. Primeira característica que eu coloquei aqui, pessoal. Ali tinha cerca de 500 mil habitantes. Então, exemplo, a minha cidade hoje ela tem 100 mil habitantes. Ela era equivalente a 5 vezes maior do que a minha cidade. Então, Éfeso era literalmente bastante habitada. E outra coisa que tinha também ali legal na cidade de Éfeso era a arena. Nessa arena, alguns dizem que ela é a maior arena do mundo, onde cabia ali praticamente 25 mil pessoas sentadas. Eu vou mostrar depois para vocês a foto dessa arena e também do mar aqui, Egeu, para vocês verem aqui alguns fatos legais aqui desse tópico. Vamos lá, pessoal, vamos descer aqui. Ó, então aqui, pessoal, é a arena de Éfeso. Isso aqui é bem legal. Então aqui, ó, a gente tem 3 arquibancadas, não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Então a gente tem a primeira arquibancada, a segunda e a terceira arquibancada. Toda essa arquibancada aqui é mais ou menos ali 25 mil pessoas sentadas que ficavam ali. Outra curiosidade bem legal também dessas arquibancadas, que possivelmente o apóstolo Paulo, em alguma das ocasiões que ele esteve ali em Éfeso, Paulo ele pregava literalmente para essa galera. Então muitos eventos que tinham ali em Éfeso, que reuniam os pessoal, o que o apóstolo Paulo fazia? Ele ia lá e pregava para essa galera. Vamos lá, pessoal, vamos descer aqui um pouco. Então aqui tem o mar Egeu, né, que a gente já falou. Então alguns rios que tinham ali, alguns mares que tinham ali em Éfeso, eles banhavam exatamente esse mar Egeu. Esse mar Egeu aqui, ele fica em Israel. Então descia a água e banhava todo esse mar aqui. Esse mar ele é banhado literalmente pelo outro mar que vem das correntezas, que vem lá das correntezas dos mares ali de Éfeso. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco. Agora que a gente vai ver quem são os destinatários, né? Para quem que foi destinado a carta de Éfeso. Então vamos lá, a gente já até falou um pouquinho, né, sobre isso, só que a gente vai ler aqui um pouco agora e vai ficar um pouco mais fixado esse conceito. Ó, então a cidade, ela abrigava o templo de Ártemis. Então vamos lá, dentro de Éfeso então tinha ali uma deusa, essa deusa, pessoal, era Ártemis. E o que acontece? Essa deusa Ártemis, ela era muito cultuada, ela era muito adorada lá nos tempos de Paulo. Então o que acontece? Toda a região ali de Éfeso tinha essa deusa, a gente vai falar um pouquinho agora, né, a parte de religiosidade,
Então a religiosidade em Éfeso, né? Eu acabei não lendo o tópico aqui para vocês. Então a parte de religiosa na época era literalmente cultuado, todos ali cultuavam a essa deusa, que é Artemis. E um detalhe, pessoal, para os romanos ela era conhecida como Diana, a deusa da fertilidade. Uma coisa aqui que é bem legal, pessoal, muitas pessoas naquela época viviam literalmente ali em Éfeso vendendo estátuas, vendendo amuletos. Então todas essas coisinhas, né, estátuas, amuletos, figuras, eles faziam muito isso justamente dessa deusa. E o que acontece? Paulo certa vez ele vai nessa cidade e ele acaba convertendo as pessoas ao cristianismo. E o que aconteceu? As pessoas começaram a acusar Paulo de estar destruindo a economia. Por quê, pessoal? Agora as pessoas começaram a conhecer a Cristo e largaram a idolatria. E quando elas largam a idolatria, elas param de comprar essas estátuas, elas param de comprar esses amuletos. Isso fez com que a economia fosse ali bem prejudicada devido à conversão das pessoas. E depois vocês leem lá em Atos capítulo 19, Paulo ele é literalmente ali acusado, né, de estar prejudicando as vendas, prejudicando a economia ali de Éfeso. Porque literalmente o que movimentava Éfeso era a comercialização dessa pequena deusa aí, Diana. Vamos lá, pessoal, vamos descer aqui um pouco. Aqui ainda vai falar um pouquinho sobre a igreja em Éfeso. Então a gente falou da cidade de Éfeso, falando da parte religiosa de Éfeso. E agora a gente vai falar um pouquinho da igreja de Éfeso. Então a Bíblia diz que Paulo ele evangeliza ali toda a cidade de Éfeso aos redores durante 3 anos. Os 3 anos que ele esteve lá, possivelmente ali, como eu já mencionei, é onde ele funda ali as 7 igrejas da Ásia. Tudo começou devido ao movimento de Paulo. Quando chegou em Éfeso, o apóstolo Paulo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber ao Espírito Santo. Então quando Paulo chega lá nessa igreja, ele pergunta para os discípulos que tinham 12, vocês já conheceram o Espírito Santo? Já foram batizados? E eles falam, apenas pelo batismo de João. Aí Paulo coloca a mão sobre eles e o batismo com o Espírito Santo acontece na vida daqueles 12. Então ali a gente já vê que a igreja começou a se movimentar, né, para quem é pentecostal, pela descida do Espírito Santo na vida daquelas pessoas ali, daqueles 12 discípulos. Vamos lá, vamos avançar aqui um pouco. Então o primeiro acontecimento é esse. Em seguida, Paulo evangelizou na sinagoga por 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, ele voltou para os gentios pregando num salão alugado na escola dos Tirano. Então nesse lugar, pessoal, da igreja de Éfeso, Paulo ele foi tremendamente usado. Ele expulsou demônios, ele batizou muitas pessoas ali pelo Espírito Santo. Enfim, fez com que a igreja ali literalmente crescesse. E o mais legal, pessoal, os judeus ali naquela época, eles recusaram a Paulo, recusaram a salvação e acreditar que Jesus era o Messias. Então é por isso que a igreja de Éfeso sempre cresceu com os gentios. Tanto é que Paulo ele fala, eu que vos escrevo para vocês, para vós. Vós quem? Os gentios. Por quê? Os judeus recusaram e enquanto isso os gregos e romanos foram se aproximando. Então a igreja de Éfeso ela foi praticamente composta onde a maioria não era judeu, mas sim romanos e gregos. Aí, pessoal, fica muito claro agora, vocês sabem para quem que era, né? Literalmente quem compunha a igreja eram os gregos e romanos. Agora, quando você for ler Efésios, você vai entender certas coisas que Paulo fala, meio que repetindo tudo que os judeus já falavam, agora ensinando para quem? Para os judeus, ou melhor, para os gregos e para os romanos. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui, que essa aula aqui ela é bem grande, né? Tem bastante coisa para conversar ainda. Não dá para falar exatamente sobre tudo, porque é muito complexa essa aula. E vocês baixem o material depois lá, que vai estar tudo lá explicativo para vocês. A saudação de Paulo. Aqui é uma coisa bem legal aqui, depois vocês leem no documento. A maioria das vezes que Paulo vai saudar a igreja, ele sauda de uma maneira. Então, exemplo, se você pegar as cartas de Paulo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, se você pegar lá Filemão, 1 Timóteo, 2 Timóteo, se você pegar as cartas de Paulo, você vai ver que ele cumprimenta os irmãos de uma certa forma. Porém, pessoal, quando ele vai cumprimentar, saudar os irmãos de Éfeso, pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia agora aí, e dê uma olhada como que Paulo começa
o cumprimento em cada um, nos primeiros versículos, como que ele cumprimenta os irmãos. Você vai ver que ele fala algumas vezes até 7 versículos. Já quando ele vai saudar os irmãos da igreja de Éfeso, ele sauda de uma forma bem curta. Por que isso, pessoal? Justamente porque ele já tinha ficado ali por 3 anos com os irmãos. Então os irmãos já conheciam Paulo. Não tem a necessidade dele falar ali, toda explicativa. Por quê? Porque os irmãos já conheciam Paulo. Ao contrário de outras igrejas, que ele nem conhecia os irmãos, ele escrevia por carta. Então ele tinha que se apresentar. Paulo, servo de Senhor Jesus Cristo, chamado e ordenado a apóstolo, e blá blá blá, e blá blá blá, se apresentando, porque os irmãos não conheciam a Paulo. Já aqui, a saudação como que é? A saudação mais breve entre todos os escritos de Paulo. Ele dirige aos santos e fiéis em Jesus Cristo. Apenas uma saudação muito simples. Como propriedade exclusiva de Deus. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos avançar aqui agora para a gente correr aqui para o término dessa aula. Então a gente vai falar um pouquinho do propósito da carta de Éfeso. Ou melhor, de Efésios. Primeiro, o propósito. Vamos lá, pessoal. Todas as cartas que Paulo vai escrever, ele vai tratar alguns assuntos que são problemas muito específicos. Então, exemplo, a gente pega a carta de 1 Coríntios, ele vai tratar de pessoas, ele até fala, vocês que estão cultuando a demônios. Ele começa a tratar vários assuntos. Aí você vai, por exemplo, em Gálatas, ele vai tratar um certo ponto. Aí você vai para Filipenses, ali ele vai falar sobre a soberania de Deus, ele vai enaltecer a Deus. Então cada carta ele trata de uma coisa específica. Já em Éfeso, lembrando, pessoal, a igreja de Éfeso era composta por gregos e romanos. Então o que Paulo vai tratar ali? Justamente como se fosse um novo convertido. Que realmente eles eram um novo convertido. Então ele vai falar sobre o casamento, que são princípios ensinados anteriormente já na antiga aliança, que ele reforça aqui como se fosse um discipulado para os novos convertidos. Então o propósito foi literalmente ensinar os irmãos ali os princípios básicos da fé cristã e também ajudar ali, os gentios a como que eles deveriam se comportar perante o corpo de Cristo. Então aqui eu deixei para vocês, tudo na revistinha aqui explicando para vocês, tudo bonitinho para vocês entenderem. E Paulo também ele exorta, o propósito principal ali é falar que eles não devem adorar a cultura grega, mas sim que a cultura que eles devem seguir agora é a cultura bíblica. Vamos lá, pessoal. Então aqui a gente fala também do propósito. Ele fala sobre várias coisas aqui que vocês devem ler, que é bem importante. E a mensagem aqui que a carta de Éfeso traz é uma mensagem aqui, a mensagem de Éfeso para o gentio gira em torno de 2 temáticas. Qual que é a mensagem da carta de Éfeso? Ele vai falar sobre Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, e depois ele vai falar também do corpo da igreja. Então ele fala de Jesus como a cabeça, como o centro, e depois ele fala também que a igreja é o corpo. Beleza? Aqui, pessoal, deixei tudo documentado para vocês deem uma olhada. Eu vou até descer um pouquinho a tela para vocês verem, que não tem material. E por último aqui, pessoal, a parte da mensagem dessa carta. Aqui, pessoal, não dá para falar tudo, porque é literalmente o nosso último tópico aqui e tem muita coisa aqui que vocês devem ler, beleza? Então é isso aí, pessoal, essa aqui foi a nossa primeira aula, pessoal. Eu realmente espero que esse material aqui agregue muito na vida de vocês, que esse vídeo também chegue aí o máximo de pessoas possível. Então já vou pedir para você, pessoal, se inscrevam no nosso canal. Muitas pessoas chegam até o final e acabam não querendo se inscrever, eu não sei qual é o motivo. Mas assim, pessoal, quando vocês se inscrevem no canal, deixa o like, faz um comentário, e isso faz com que o algoritmo aqui do YouTube leve esse vídeo para mais pessoas. E o que motiva a gente fazer esses vídeos é saber que tem pessoas olhando. Porque falar para a parede a gente fala aqui, pessoal. E a intenção nossa aqui, pessoal, é literalmente a gente crescer cada dia mais com vocês aí do lado. Porque quanto mais pessoas alcançarem esse vídeo, mais vídeo a gente vai produzir aqui pro canal. Então algumas pessoas cobram às vezes a gente, Fala, pô, mas aí você deveria postar mais vídeo. Pessoal, é muito difícil para nós aqui parar, toda a agenda nossa de conteúdo que a gente tem para gravar os vídeos. Mas se esses vídeos começam a chegar em mais pessoas, a gente vai dar uma motivada e gravar muito mais vídeo aí. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho. E você que já é aluno nosso, esse material está lá na biblioteca. Baixe lá o material. E se você ainda não é aluno da nossa biblioteca e quer conhecer a biblioteca, o link também está aqui embaixo na descrição.
E lembrando, pessoal, eu deixei então para vocês lá mais de 5 aulas de hebraico bíblico, cultura judaica do nosso curso. Então, se você quer participar dessas aulas gratuitas, não vai ser cobrado nada de você, fique tranquilo. Então, lá na descrição aqui, um primeiro link, cliquem lá e vocês vão fazer um cadastro ali. Depois vocês vão receber um e-mail e vocês vão ter um link lá nesse e-mail. Você clica nesse link e clica lá, fazer meu cadastro gratuito. Você já vai ter acesso à nossa plataforma, onde os alunos que pagam, pessoal, têm acesso, vocês também terão acesso e lá vocês vão poder fazer a aula de vocês. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a vida de cada um e que Deus venha prosperar a vida de vocês, tanto financeiro quanto espiritualmente. Fique na paz, até mais e tchau, tchau.